Olá, o tópico da aula de hoje é o equilíbrio ácido-base. A priori, vamos demonstrar os mecanismos utilizados pelo nosso organismo para a manutenção dos níveis de pH, pressão parcial de CO2, né, gás carbônico, e concentração de bicarbonato, HCO3. Esses mecanismos homeostáticos, eles são chamados de compensatórios. Então, basicamente, a gente tem 3 mecanismos compensatórios. O primeiro deles é chamado de mecanismo tampão. Tampão é uma substância capaz de receber ou doar íons H+, deslocando a reação do equilíbrio entre CO2 e água. Então, essa reação é a reação que vocês vão ver ao longo de toda essa nossa conversa, né? Então, quando vocês olharem lá os slides da aula, vocês vão ver que ela se repete. Sim, é a mesma. A reação entre CO2 e água formam o ácido carbônico, o H2CO3, que se dissocia em H+ e bicarbonato. É uma reação que pode caminhar tanto para a direita quanto para a esquerda, ela é reversível, né? E todos os mecanismos que a gente vai conversar hoje se utiliza dela para buscar a homeostase entre um meio, transformando em mais alcalino ou mais ácido. Então, esse mecanismo de tampão é um mecanismo instantâneo, a primeira linha de defesa contra variações do equilíbrio ácido-base, e é composto de trocas iônicas entre o líquido extracelular e intracelular, por exemplo, no caso de uma acidose, que utiliza um transportador H+, que será doado para uma região com menor concentração de H+. Se utiliza do tecido ósseo, que é uma fonte de carbonato ósseo, que tem uma capacidade tamponante corporal importante, de aproximadamente 40%. Tampões intracelulares e extracelulares. Intracelulares, proteínas, fosfato orgânico e inorgânico, e extracelulares, bicarbonato, fosfato, proteínas plasmáticas e a própria hemoglobina. O segundo mecanismo compensatório é o componente respiratório. Ele demora um pouco mais do que o tamponante, né? Alguns minutos, e ele é coordenado pelo controle pulmonar, que regula a concentração de CO2 a nível plasmático, ou seja, no sangue. Para que a gente entenda como isso acontece, temos que novamente olhar para a equação, né, de equilíbrio entre CO2 e água. Quando há uma redução de CO2, chamado de alcalose, um aumento nas concentrações parciais de CO2, acidose. Então, ao ser detectado um quadro de acidose, o controle respiratório é sensibilizado, aumentando, né, e promove um aumento da ventilação. Então, esse controle respiratório ele é sensibilizado com os aumentos das concentrações de H+, né, num quadro de acidose. Esse aumento de H+ muda o pH do meio. Ele reduz o pH do meio, tornando esse meio mais ácido. Isso leva a um aumento da ventilação. Ao ventilar mais, né, eu expiro mais CO2, reduzindo a pressão parcial a níveis normais de CO2. Quando os níveis de CO2 e de H+ chegam ao esperado e considerado como normais, né, esse estímulo do controle respiratório é freado, né, antes que uma alcalose aconteça. Então, esse processo de freio, de controle da respiração, ele acontece graças aos quimiorreceptores centrais e periféricos que vocês estudaram lá no sistema respiratório, na aula do sistema respiratório, onde foi descrito que os quimiorreceptores centrais, eles são sensíveis aos aumentos das pressões parciais de CO2 e os periféricos sensíveis à redução da pressão de O2. O terceiro mecanismo, ele demora um pouco mais para ter seu efeito sobreposto aos dois anteriores, tampão e respiratório. E por que sobreposto? Ao ser deflagrado o problema no equilíbrio ácido-base, todos os mecanismos, os 3 mecanismos, são estimulados
a serem ativados para compensar o problema. No entanto, alguns, como o renal, que é o terceiro mecanismo, ele demora um pouco mais para que o seu efeito de resposta seja efetuado e sobreposto aos demais. Tá? Então, o terceiro mecanismo, ele pode demorar um pouco mais de tempo, às vezes até dias, para que o seu efeito seja sobreposto à compensação do sistema tampão e do sistema respiratório, é o componente renal. Ele utiliza transportadores de membrana, produzindo uma urina, porque ao fim, o rim, os rins, que é um sistema filtrador que tem como produto final a urina e o que não for para a urina é reabsorvido, Então, ele utiliza transportadores de membrana, produzindo uma urina mais ácida ou mais alcalina, reabsorvendo bicarbonato ou H+, à medida do espectro orgânico ali com relação ao pH do meio. E como ele faz isso? Também pode ser explicado a partir da mesma equação de equilíbrio entre CO2 e água, Então, como ele é um órgão filtrador, ele se utiliza dessa equação, de equilíbrio entre CO2 e água, formando o H+, e bicarbonato, mas ele também age, utiliza outros mecanismos, como a reabsorção do bicarbonato filtrado, a regeneração do bicarbonato através do H+ ligado a tampões, o metabolismo da glutamina, que é um aminoácido, transportadores de hidrogênio, como os antiporte apical de sódio e hidrogênio, simporte de sódio e bicarbonato, o H+ ATPase, o H+ potássio ATPase e o antiporte de sódio com amônia. Se todos esses três mecanismos compensatórios não funcionarem, acontece o que chamamos de distúrbios. Os distúrbios, eles podem ser respiratórios ou metabólicos, O distúrbio respiratório, ele está relacionado ao aumento ou diminuição do poder de dissociação de CO2, da pressão de CO2. O distúrbio metabólico, ao aumento ou diminuição da concentração de bicarbonato. Então, por exemplo, na alcalose respiratória, temos uma diminuição de pressão de CO2, que pode ser devido a diversos fatores, como febre, infecções e vários outros fatores. Vai promover uma resposta compensatória a nível renal, já que é respiratório o problema, ou seja, não vamos esperar que o respiratório resolva, já que a falha está ali. Então, vai promover uma resposta compensatória a nível renal, aumentando a excreção de bicarbonato e retendo H+, restabelecendo o equilíbrio ácido-base. No caso de uma acidose agora respiratória, onde há um aumento da pressão de CO2, que também pode ser causada por diversas causas, como consumo excessivo de álcool, drogas e outros fatores como obesidade, a própria obesidade que gera uma hipoventilação e pode levar a essa acidose respiratória, ela também vai levar a uma compensação renal com retenção de bicarbonato e excreção de sais ácidos, principalmente a amônia. Já o aumento das concentrações de bicarbonato vai caracterizar uma alcalose metabólica, que também pode ser provocada por diversos sintomas, O mais clássico, por exemplo, vômitos intensos, uso contínuo de antiácidos. O mecanismo compensatório, para que o equilíbrio seja restabelecido, é respiratório, reduzindo a ventilação, e também o renal, excretando bicarbonato e retendo mais sais ácidos. Na acidose metabólica,
há uma diminuição nas concentrações de bicarbonato, como acontece na acidose lática, cetoacidose, jejum prolongado ou algumas doenças como a diabetes pode levar a uma acidose metabólica, diarreias intensas. A compensação é respiratória, aumentando a ventilação, e renal também, excretando mais ácido. Então, basicamente, são esses os mecanismos relacionados ao equilíbrio ácido-base, né, e a compensação orgânica para que a homeostase seja mantida. Tá? Os slides do arquivo da aula, eles ilustram, né, todos os mecanismos que foram descritos aqui. E qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail. Obrigada.